Jesus, irmãos, cumprimento a mesa, os presidentes, muito obrigado pelo convite. Está aqui já. Vamos falar sobre esse tema, então, irmão, muito importante, muito pertinente. Acho que a gente, só pegar o controle aqui que eu acho que eu perdi. Está aqui. Vamos lá, então. Dependência emocional. Primeiramente, a gente vai precisar esclarecer um pouco sobre o que é dependência emocional. Vamos ler primeiramente esse texto aqui. Ele concedeu dons de apóstolos, profetas, evangelistas e pastor mestre para treinar os seguidores de Cristo, para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, a igreja. Ele fez isso para que todos possam trabalhar juntos em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta cheia de gratidão e dedicação edificante ao Filho de Deus, como adultos, plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida, como Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13. Eu destaquei a questão de como adultos plenamente maduros. Isso obviamente tem uma intenção. Nós falamos muito sobre essa necessidade de estarmos juntos, da questão da comunhão. E a comunhão ela é extremamente necessária, porque, como diz o salmista lá no Salmo 133, ele vai nos dizer que o lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre é na comunhão. Então, se não houver comunhão, não adianta nós buscarmos bênção do Senhor em qualquer outro lugar, porque ela está na comunhão. E é muito interessante isso que o bispo disse, então eu queria fazer esse adendo que eu acredito que seja importante. Mas a questão da koinonia, da relação, ela tem um limite. Porque eu não posso me tornar extremamente escravo da opinião do outro. Da mesma forma como eu também não posso sugar e tirar toda a energia do meu companheiro. E aí tem alguns sintomas patológicos em relação a isso, mas também são sintomas do pecado original, do pecado de Adão que nos afeta até hoje, em que a gente vai levando as consequências disso, que se nós não observarmos adequadamente, certamente ele vai passar desapercebido. E o que é então a dependência emocional? A dependência emocional ocorre quando alguém considera a presença e o cuidado contínuos de outra pessoa essencial para a sua segurança pessoal. Então, quando eu considero a presença e o cuidado de um outro como uma questão de até mesmo de sobrevivência, porque a gente costuma muito ouvir isso, principalmente de pais para filhos, ou de esposa para esposo, ou vice-versa. Minha vida. Quem já não ouviu essa expressão? Talvez até você use ainda, de forma equivocada, Porque, na verdade, não é sua vida. Seu filho não é sua vida. Seu esposo não é sua vida. Nós chamamos carinhosamente, usamos essa expressão, mas isso não pode refletir no comportamento real, na efetividade dos nossos comportamentos, porque o outro não é essencial para a minha segurança pessoal ou para a minha vida. O que é essencial para a minha segurança pessoal e para o desenvolvimento da minha vida é Jesus. Paulo nos deixa isso muito claro em Filipenses capítulo 4, versículo 11, se não me falha a memória, que ele vai dizer que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Então, o contentamento é o principal fator para que a gente desenvolva em Jesus e nos propósitos que Ele tem para nós. Vamos adiante. As dependências não acontecem por acaso. Alguns fatores em nossa personalidade e em nossa vida podem nos predispor ao desenvolvimento de relações que nos aprisionem. Pecados e feridas do passado também nos deixam vulneráveis. Estar conscientes desses fatores nos ajuda a saber quando é necessário ter mais cautela em nossos relacionamentos. Então esses fatores, eles vêm e a gente não percebe eles espontaneamente se nós não estivermos treinados para isso. E eu acho que por isso que é importante essa necessidade de pastor falar com pastor. Sabe, de pastor ouvir a confissão do outro, de orar pelo outro.
e de perdoar o outro, porque perdoar também faz parte do papel do ouvinte, né? Daquele que ouve também precisa perdoá-lo, porque assim é a manifestação do corpo de Cristo liberando perdão. Então, é muito necessário que a gente fale, que a gente procure auxílio, mas esse auxílio, mesmo assim, eu insisto, ele precisa ter limite. Quem é suscetível à dependência emocional? Qualquer indivíduo pode cair num relacionamento de dependência. Todas as pressões e circunstâncias adequadas. Tendo as pressões e as circunstâncias adequadas, qualquer um de nós pode se tornar dependente. E a gente vai evoluir a conversa aqui, a gente vai chegar em algum entendimento um pouco melhor sobre isso. Famílias disfuncionais, né, abandono, alcoolismo, violência doméstica e todos os tipos de abuso, isso nos levam a depender emocionalmente de alguém. Existe um dado alarmante no meio da comunidade cristã, e aqui acho que é o tempo de nós falarmos sobre isso, sobre violência doméstica entre os cristãos. Isso a gente precisa tirar da escuridão, sabe? Isso a gente precisa falar, isso a gente precisa abordar com carinho, com cuidado, com amor, para que haja cura nos relacionamentos, para que os homens não entendam que governar a sua casa é batendo na mesa com intensidade, que é dar um grito quando não é bem atendido, quando não está satisfeito com o comportamento de sua esposa, e vice-versa. Da mesma forma, também a gente sabe que muitos pecam pela arrogância, pelo abuso verbal, pela violência verbal, como foi o caso nesse querido pastor Paulo Júnior, que fez a declaração nessa semana, né, pedindo afastamento do ministério. Na verdade, ele foi afastado do ministério pelo seu grupo de presbitério, pelo seu presbiterato, em virtude do nível de violência, do abuso espiritual, que é o termo que se usa hoje, né, sobre quando ele não sabe se comportar adequadamente, conforme vai nos dizer em 1 Timóteo capítulo 3. Em 1 Timóteo capítulo 3, nós costumamos pegar 2 ou 3 pecados ali para evidenciar isso. É sexual, é financeiro, é isso, é aquilo, mas a gente esquece que a nossa violência verbal também é um pecado que deve ser tratado e deve ser cuidado. Então, fica também, essa questão sobre o abuso é muito importante, irmão, porque o nível de... a pessoa, quando ela sofre um certo nível de abuso, já na sua infância, nas séries iniciais principalmente, ela vai ter muita dificuldade para se firmar, para se aceitar, para tentar viver uma vida mais efetiva, para tentar viver uma vida mais segura, mais confiante, porque ela vai sempre estar dependendo da opinião do outro. Então, tudo o que ela faz é para chamar a atenção do outro. E aqui eu vou falar, eu vou pedir para que a gente leia, não está aqui no meu cronograma, eu estava falando com o pastor Belchior, a gente sempre quer mudar o nosso esboço, né, antes de falar. Mas, Gênesis capítulo 29, leia comigo lá, Gênesis capítulo 29, pode deixar aí mesmo o layout aí, o slide como está, a gente vai ler aqui na escritura, Gênesis capítulo 29, do versículo 31 até o 35, vamos ler somente esse texto, só para dar uma colaborada no que eu estou falando. Para mim é um dos textos mais tristes das escrituras. Vou ler aqui, tá? Para que a gente ganhe tempo. O Senhor viu que Leia era desprezada e tornou-lhe o ventre fértil. A Raquel, porém, era estéril. E Leia engravidou e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: porque o Senhor viu a minha aflição, agora meu marido me amará. 33. Ela engravidou outra vez e deu à luz a um filho, e disse: porque o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este, e deu-lhe o nome Simeão. Engravidou ainda outra vez, e deu à luz a um filho, e disse: agora desta vez meu marido se unirá a mim, porque lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. De novo engravidou e deu à luz a um filho, e disse: desta vez louvarei o Senhor, por isso deu-lhe o nome de Judá, e parou de ter filhos. Eu acho esse texto um texto muito triste na Escritura, porque de forma muito clara, a irmã aqui, a Leia,
ela estava querendo que o seu marido se aproximasse dela. E por isso que ela queria ter filhos. Os filhos, o único propósito de ela ter filhos era chamar a atenção do seu marido para si. Porque ela queria ser amada pelo seu esposo. Se você ler os textos anteriores, você vai ver que o pai dela jogou ela nos braços de Jacó. E ainda o texto diz que ela não tinha uma aparência muito agradável, enquanto a outra tinha porte e rosto lindo. A outra era uma miss, enquanto Leia era a feinha da casa. Então sofre rejeição do pai, porque é imposta, é jogada para um homem que talvez ela nem quisesse. Mas depois já de ter uma noite núpcias com este homem, ela passa a dedicar-se a esse homem, e ela quer a atenção desse homem. Mas desde o primeiro dia, irmãos, depois de passar a primeira noite de núpcias, ela foi escanteada pelo seu marido, ela foi rejeitada pelo seu marido. De manhã ele já não quis mais ela quando acordou. Então tudo o que ela faria, ela queria chamar a atenção para que ela fosse curada disso. E ela dependia da opinião dele para ser curada. Então observa o nível de abuso que uma pessoa que está ferida emocionalmente se submete para receber aprovação. Isso acontece nas nossas congregações, isso acontece o tempo todo conosco. Quando a gente faz para chamar a atenção do outro, quando a gente só faz para isso. Quando no texto aqui ela diz que de novo engravidou lá no 35 e deu à luz a um filho e disse, desta vez louvarei o Senhor, acho que é quando cai a ficha. Sabe, não é para o meu marido, é para o Senhor. E é nesse nível de relacionamento que a gente precisa chegar. A combinação básica parece ser do indivíduo que aparentemente tem tudo, ou seja, é aquele que você quer estar perto dele. Sabe? É aquela pessoa que você vê aquele indivíduo, você quer estar perto desse indivíduo, porque ele pode te dar muita coisa. E ele pode te dar afeto, carinho, cuidado, atenção, direção. E tudo isso é muito necessário, como eu disse desde o início. E segue o texto lá, reunido com um que precisa receber a atenção, proteção e a força que o outro oferece. Quando nós chegamos nesse nível, então se estabelece uma relação tóxica e extremamente doentia, porque eu preciso do outro para ser feliz. Às vezes nós cometemos um erro muito triste, quando a gente diz que a gente casa para fazer o outro feliz, ou que nós nos casamos para que a nossa esposa nos faça feliz, ou vice-versa. Eu vejo um erro nisso. Você pode discordar de mim, mas eu acho que os casamentos que são felizes, eles são felizes porque ele aprende a ser satisfeitos em Jesus. Eu não dependo da minha esposa para ser feliz, eu dependo de Jesus para ser feliz. Eu não dependo de minha mãe para ser feliz, nem dos meus filhos. Eu dependo de Jesus para ser feliz. E é essa consciência que nós temos que ter. Então nenhum pecador tem a capacidade de fazer um outro pecador feliz. Porque são dois pecadores em busca de algo que para eles é humanamente impossível de alcançarem. Eles precisam um do outro? Sim, precisam um do outro, mas os dois precisam estar em Cristo e plenamente satisfeitos em Cristo, para que os dois andem juntos e quando um cair, o outro levanta. E é essa a orientação que a palavra sempre nos deu. Então, estar em busca somente daquilo que o outro pode me dar, enquanto eu não consigo respirar sem ele, isso precisa ser curado em nós. A gente aprende desde muito cedo que carência, ela não precisa ser suprida, ela precisa ser curada, né, irmãos? Eu gosto de repetir isso, eu acredito que é uma frase do pastor Cote, se não me falha a memória, que ele vai dizer isso, carência não se supre, carência se cura, porque carência é um sintoma de uma vida de vulnerabilidade, de abusos, de alcoolismo, de abandono, de uma série de outros fatores que pode se tornar uma questão patológica.
que daqui a pouco vai precisar, inclusive, ser tratado com terapia. Mas vamos lá, a terapia não pode curar aquilo que você não submete a Jesus. Entende? Porque é como se assim, eu vou para a terapia porque Jesus não me curou. Na verdade, a gente tem que entender que a terapia pode ser uma ferramenta de cura que o Senhor está nos dando. E não substitui a pregação do Evangelho. Todos os nossos problemas podem ser solucionados com a pregação do Evangelho da paz. E a gente precisa se submeter ao Evangelho. E para isso a gente precisa conhecer o que é o Evangelho. Porque muitos de nós talvez nem conheçamos o que é o Evangelho. Talvez a gente saiba muito superficialmente. E a gente precisa se apropriar disso. Existem variações sobre esse tema, né? Incluindo conselheiro, aquele que controla, quem precisa de direção, professor, aluno, pastor, membro, pastor, liderado, né? Então, essa variação de dependência não é só da família, é de pastor. E você já deve ter vivido isso na sua congregação, meu irmão. Daquele irmão que não consegue respirar se você não olhar para ele. Se você não mandar o WhatsApp para ele. Se você... Eu tenho um problema com isso, sabe? Agora, só para descontrair. É aqueles negocinhos que somem os azuis aqui do WhatsApp, sabe? Aquele que tu tira o sinal de visualização ali. Rapaz, que coisa aquilo ali. Tu manda mensagem, tu não sabe se o cara ouviu. Tu não sabe se o cara leu. E aí não te responde. E aí o ansioso já começa a enlouquecer. Será que ele me ama? Será que ele não me ama? O que aconteceu? O que eu fiz para ele? E aí daqui a pouco, no final da tarde, tu liga, pastor, que eu fiz alguma coisa? Ah, irmão, está tudo bem. Mas pastor, por que o senhor não me respondeu, pastor? Eu estou aqui desesperado. E você já está lá, irmão, fazendo campanha de oração dentro de casa, porque o pastor não respondeu para você. Ou porque você não respondeu a alguém. Você já deve ter vivido situações semelhantes a essa. Mas isso é a necessidade que o outro tem de se afirmar em você. Tiago vai falar, capítulo 4, que eu acho de Tiago, não lembro agora, vai falar sobre aquele que tem o coração doble, né? Que não sabe o que quer. Né? Então, uma hora ele quer uma coisa, uma hora ele quer outra coisa. E aí a palavra disse que isso é sintoma de impureza no coração. O texto de Tiago diz isso. Aquele que fica sempre, não sabe o que faz, isso é uma evidência de impureza. Então não é um cara que é indeciso, não é um cara que é só um carente, não é só um cara que é dependente, é um cara que é impuro. E que isso precisa de confissão, e que isso precisa de arrependimento, e que isso precisa ser mudado por meio da pregação do Evangelho. Os relacionamentos de dependência podem se formar tanto em amizades entre pessoas do mesmo sexo, como dos sexos diferentes. Né? E aí é quando o problema fica maior ainda. É quando uma irmã ou pessoas do sexo oposto começam a se relacionar nessa situação de dependência. Né? E isso certamente vai dar problema, e a gente sabe que vai dar problema. Eu não estou dizendo que homens não possam ser amigos de mulher. Eu acho que pode. Mas tudo tem um limite para essas coisas, sabe, irmão? Eu não posso ligar para uma irmã que eu tenho uma certa afinidade e confessar pecados de minha intimidade para essa irmã. Porque ao mesmo momento essa irmã também pode estar com um problema de afeto e ela pode querer, ou melhor, pode confundir os sintomas e daqui a pouco, pronto, caiu a casa. Daqui a pouco a gente está discutindo uma questão de adultério. Então, isso a gente precisa tomar bastante cuidado. Embora essas combinações aparentemente sejam formadas por uma pessoa forte e outra carente, a verdade é que as duas pessoas envolvidas num caso de dependência emocional, as duas pessoas são carentes. Porque uma precisa estar controlando a outra e a outra precisa de controle. Parece que encontramos a metade da laranja, né? Parece que são as pessoas perfeitas uma para a outra. Enquanto, na verdade, é um relacionamento tóxico, abusivo, violento. Até porque metade da laranja não existe, né? Isso é um conto lá da mitologia grega, que depois virou até, nós evangélicos até cristianizamos essa ideia de ficarmos procurando a nossa metade da laranja. Mas isso é uma outra pauta. Normalmente o forte tem uma profunda necessidade de ser necessário. Entende isso, irmão?
E aí a gente tem que olhar para a gente. Será que a gente não tem necessidade de ser necessário? Parece que sim, que esse é um pecado nosso. E a gente vive em busca da relevância. E a gente quer ser relevante para o outro. Então, ok, não há nada de errado nisso. Mas você tem que entender que você é um instrumento de cura na vida do outro. E você está sendo necessário na vida do outro, porque é Jesus em você. Porque é Cristo em nós a esperança da glória. E nada além disso. Porque somos propensos à dependência. Eu vou dar uma corrida aqui, tá? É um relacionamento de dependência. Em um relacionamento de dependência, um dos participantes ou os dois esperam que uma pessoa atenda às suas necessidades básicas de amor e segurança, ao invés de olhar para Cristo. Você está entendendo? Essa é a diferença na nossa congregação. É quando alguém precisa de mim e eu conduzo essa pessoa para mim. E eu não conduzo essa pessoa para Cristo. Eu trago ela debaixo do meu braço, porque eu necessito também de ser necessário. Isso é uma bomba relógio. Eu vou passar a questão da cobiça, porque isso aqui ia dar mais assunto, irmão. Mas, deixa eu voltar aqui. Desejar aquilo que é do outro, isso é cobiça, né? Cobiça como sintoma, a cobiça é um desejo excessivo por algo ou alguém, muitas vezes, de forma possessiva e egoísta. Tá, mas o que isso tem a ver com dependência emocional? Vamos lá. Pode surgir com uma tentativa de preencher um vazio interno. Quando uma pessoa é emocionalmente dependente, ela pode cobiçar afeto, atenção ou validação do outro, como se isso fosse a única fonte de sua felicidade. Eu disse que eu ia passar rapidamente, depois se vocês precisarem de mais conteúdo em relação a isso, eu me coloco à disposição. A dependência emocional é caracterizada por uma necessidade extrema de aprovação, medo de abandono e dificuldade de estabelecer limites. Nesse contexto, a pessoa pode cobiçar a presença do outro de forma obsessiva, tentando controlar ou monopolizar a sua relação, ver o outro como um objeto de preenchimento em vez de um indivíduo independente, sentir inveja ou cobiça em relação a outras pessoas que recebem a atenção do parceiro devido ao medo de perder o suprimento emocional. A gente acompanhou uma literatura que foi ano passado que ela explodiu em uma série, ou um filme, não lembro, que era o Bebê Rena, que falava muito bem sobre essa questão da dependência emocional, a ponto da pessoa matar outros, na tentativa de matar outros para que não se aproximassem do seu amado. Então, isso tudo a gente precisa observar. Tanto a cobiça quanto a dependência emocional costumam ter raízes em baixa autoestima, medo de rejeição, abandono, necessidade de controle por sentir que não tem autonomia emocional. As diferenças principais, né? A cobiça está mais ligada ao desejo de possuir, ou seja, uma pessoa, um status, um objeto. A dependência emocional está mais ligada ao medo de perder e à incapacidade de sustentar afetivamente sozinho. Uma pessoa emocionalmente dependente pode desenvolver comportamentos cobiçosos em relações afetivas, especialmente se temer perder o parceiro ou se sentir insuficiente. A solução para qualquer apego emocional doentio e seus frutos nocivos começa em arrependimento. Mas existe também renovação da mente e dependência de Deus. Isso é idolatria. Quando você coloca alguém no lugar de Deus, isso é idolatria. A gente às vezes pensa que idolatria é somente nós adoramos um objeto, um santo ou qualquer outra coisa. Mas quando nós colocamos alguém, seja até mesmo nós, isso é idolatria. Quando nós não queremos nos afastar de alguém que nos faz mal, porque nós não vamos conseguir viver sem essa pessoa, isso é idolatria. Mas por que isso é idolatria? Porque eu não quero sofrer. É o meu sentimento que está em primeiro lugar. É a minha necessidade de afeto que está ocupando o principal lugar. Não é Jesus. Não é. Eu que não quero passar por isso. Isso é uma condição que a gente precisa buscar arrependimento. Acontece, então, a idolatria quando alguma coisa ou alguma pessoa, e não Deus, ocupa o lugar central da nossa vida. Eu queria ter mais tempo para nós falarmos, mas em outra oportunidade, sobre Jacó e Ruth,
que a gente percebe também uma obsessão, um comportamento doentio, em que muitas das vezes nós usamos como um fato romântico. E eu não consigo ver romantismo na história de Jacó e Ruth. E a gente precisava analisar isso um pouco mais pontualmente. Abraão e Isaac também era uma outra questão. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não das coisas da terra, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Então, a gente pode observar uma série de questões relacionadas à idolatria. Idolatria não é apenas deixar de obedecer a Deus, mas também colocar o coração inteiro em algo além de Deus. Observe lá na cor diferente da letra, lá embaixo, significa apreciação, alegria e descanso em tudo que Jesus fez ao meu favor. Ele está falando aqui sobre mantenha o pensamento nas coisas do alto, onde sua vida está escondida com Cristo em Deus. Onde a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Significa o quê? Apreciação, alegria e descanso em tudo que Jesus fez por você. Então você não precisa do outro assim, nessa necessidade para ser feliz. Entende? Nós não precisamos viver doentiamente em busca de satisfação. Quando a gente faz isso, nós ignoramos a maior fonte de alegria e prazer, que é Deus. Salmo 16 vai nos dizer isso, que Deus, Ele é a fonte de toda alegria e prazer. Então, se eu não estou feliz numa relação, seja ela afetiva, conjugal, seja ela de conselheiro, de pastor, de aluno, meu irmão, nada vai resolver a minha questão. Nem o terapeuta mais caro do planeta, nem o medicamento mais caro do mundo vai solucionar o seu problema. Ele pode te anestesiar por um tempo, mas a tua causa, ela não é patológica. Nesse caso, o teu problema, o meu problema pode ser uma questão que eu preciso resolver ainda das minhas heranças afetivas, das minhas heranças emocionais. E eu preciso entender que Cristo é necessário e suficiente na minha vida. Que é isso que a gente diz aos quatro ventos, quando a gente fala do Salmo 23, por exemplo. O Senhor é meu pastor, que na verdade a intenção do texto é dizer que o Senhor me é suficiente. Então, se o Senhor não me é suficiente, o que é suficiente para mim então? Eu coloco um objeto de adoração diferente daquele que deveria ser, diante de mim e no centro do meu coração. E isso gera todo esse desconforto, as manipulações, a tentativa de controlar os outros, a tentativa de dissimular, para chamar a atenção de alguém, a tentativa de impor as minhas opiniões, mas de forma mais sutil, para que o outro faça a minha vontade, para que a minha vontade prevaleça. E a pastora Nádia falou de um tema que ela gostaria de abordar, que eu acho extremamente necessário, porque isso mostra a necessidade do outro de querer usar-nos para aparecer, para se evidenciar. E quando esse indivíduo ele é contrariado, o que ele faz? Ele nos trai. E aí ele fala mal da gente. E aí ele fala mal de você. Mas isso tudo deve ser observado à luz do Evangelho do Senhor Jesus. A gente precisa trocar. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Conclusão, um processo de cura integral. Reconhecimento, autoconhecimento e confissão. A gente só se conhece quando a gente se aproxima do Senhor. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos conhecemos. A renúncia, arrependimento, mais entrega a Deus. Substituição é a gratidão, contentamento e novos hábitos. Apoio da comunidade e terapia, se necessário. Mas
observe que existem muitos mecanismos para que você abandone ou para que você trate alguém com dependência emocional, que é por meio da pregação do Evangelho, de colocar Jesus no centro. Ah, pastor, mas tudo parece tão simples. Teoricamente, sempre tudo é muito simples, se a gente observar. A questão é que a gente pode querer usar da nossa força, do nosso conhecimento, do nosso intelecto, da nossa força de raciocínio, do nosso poder de persuasão, para tentar mudar a vida de alguém, quando na verdade nós estamos cometendo um grande pecado. Porque se nós não colocarmos, evidenciarmos para essa pessoa que é Jesus que pode supri-la, nós estamos pecando também, porque nós queremos massagear nosso ego. A dependência emocional diminui quando nossa fonte de valor está em Deus, não na aprovação alheia. Não é aquela questão assim, você não precisa se preocupar com o que os outros falam a seu respeito. Não é sobre isso, sabe? Porque se as pessoas falam muito alguma coisa a seu respeito, você tem que se ligar nisso. Porque você pode não estar percebendo a cilada que você está envolvido. Então não é sobre isso. Deus é que sabe ao meu respeito. Bom, isso deveria ser uma questão de nós termos bastante medo, né, de tremer as nossas perninhas. Se Deus sabe tudo a nosso respeito, meu irmão, já era motivo para nós estarmos de joelho em arrependimento, e não com medo do que o outro vai nos dizer. Então, eu quero agradecer a oportunidade. Eu congrego aqui na AME Luz das Nações com muita alegria, com muito prazer. Uma casa que sempre me acolheu, que me ensina princípios básicos da vida, de como preservar a comunhão, de como andar em submissão e alegria por isso. Eu sou autor desse livro, Um Convite à Transformação, uma jornada devocional. São 37 semanas de exercícios neurais inspirados na palavra, para que você adquira novos hábitos. Depois esse livro vai estar disponível ali na nossa livraria. Você adquirindo esse livro, você está investindo na minha vida, irmão, porque ano que vem nós vamos uma expedição para Uganda, levar aprofundar algumas questões sobre o desenvolvimento cognitivo, e então seria importante que você generosamente ofertasse na minha vida por meio dessa literatura, certo? Deus abençoe, muito obrigado, até a próxima. Obrigado, pastor Padilha.